nosso tema dessa semana será sobre aquilo que eu descrevi como ditadura da aparência, né? A ditadura da aparência, ela me veio como um possível tema em nome de muitos casos com os quais eu já lidei e, por conseguinte, fizeram da aparência, né, a sua superfície de extravasamento de emoções, traumas e complexos mal resolvidos e mal ajustados do lado de dentro, de modo a desembocarem na aparência uma medida de exigência sempre além ou sempre aquém daquilo que o sujeito encontra em si natural e espontaneamente, né? Portanto, eu creio que nisso daí nós temos um campo muito propício para refletir. Isso inclui homens e mulheres, muito embora os rigores mais intensos dessa ditadura, da ditadura da aparência, ainda persiste predominar sobre as mulheres, né? Mas basicamente dos anos 90 para cá, os homens estão sendo inseridos dentro desse contexto ditatorial, onde uma das principais lideranças ou um dos elementos principais na cúpula dessa ditadura está ninguém menos do que a indústria da beleza. E a indústria da beleza, ela vai viver da propaganda, e a propaganda ela vai viver formando um ideal. E a formação desse ideal, no modo como ele é disseminado, então ele produz um padrão, e um padrão que começa a povoar a imaginação e a mentalidade da coletividade. E a mentalidade da coletividade sendo, portanto, influenciado por esse padrão, vai se observando cada vez mais uma uniformização ou uma tentativa de uniformização das singularidades na direção desse padrão. Das singularidades, da maneira do corpo singular, único de cada um, na direção desse padrão. E é naquilo em que as referências visíveis começam a se tornar uniformes, as singularidades ficam sem representatividade no âmbito das visibilidades coletivas. E essa falta de representatividade, onde o sujeito possa olhar para sua própria singularidade e encontrar ressonância nela em algum outro lugar, passa subjetivamente a produzir nesse sujeito vergonha, insegurança e uma série de sentimentos que fazem aumentar e intensificar o padrão de sensações e emoções que funcionam dentro do sujeito de maneira desarmonizada dele para com ele mesmo. Meus amigos, eu tenho aqui já presente, entrando um pouco depois, o meu querido amigo Jefferson, que coisa maravilhosa, que está aqui pelo codinome de desenhador virtual. O desenvolvedor aqui do meu site, tanto quanto aqui das propagandas que fazem o chamado aqui para a live. Querido Jefferson, boa noite. Boa noite, minha amiga Natália Raposo, espero que ainda esteja aqui. Uma boa noite, minha amiga.
a altiva, a minha cunhada Bruna, que coisa boa, e a querida Malvina Albuquerque, seja muito bem-vinda, cheguem chegando. E um beijão aqui, ó, ainda que seja de passagem, para uma amiga queridíssima que acabou de adentrar a nossa sala, a Thaís Cunha, que coisa boa. Um beijão, minha amiga. Portanto, eu vou agora aqui retornar ao tema, mas agora há pouco aqui eu já estava lançando uma ligeira introdução para a gente poder capturar aqui os elementos dessa conjuntura, né? O fato é, dados, né, de uma matéria não muito tempo atrás trazida pela revista Exame, aponta que inclusive o Brasil se tornou praticamente o terceiro lugar referente a investimento e crescimento das indústrias voltadas para beleza. E isso agora já numa tentativa de abarcar, né, ambos os gêneros, né, tanto masculino quanto feminino, mas como eu estava dizendo lá no início, acaba se prevalecendo ainda, sobretudo na direção do público feminino. Nessa direção, conforme estávamos dizendo, a tecnologia favorecendo cada vez mais uma divulgação em massa de interesses particulares de mercado, acabam criando ideais, uma série de ideais. Muitos deles nos são fatidicamente conhecidos, né? Porque beleza é algo absolutamente subjetivo e tem vinculamento direto com as ênfases existentes na cultura do momento. A cada etapa da trajetória da história, você vai ver uma predileção, né, variada, referente à cor de pele, ao peso do corpo, né? Na Idade Média você já vai ter uma predileção maior, né, por corpos mais gordos, mais rechonchudos, né? Hoje nós temos uma ditadura totalmente voltada para a finura do corpo, né? E não só a finura do corpo, mas se exige que os seios sejam arrebitados, que os glúteos sejam abundantes, que as coxas sejam torneadas, que a barriga seja tanquinho, né? Hoje é inadmissível você comparecer a uma atividade que exige exibição pública e você já não querer fazer reparos e delineamentos na sua sobrancelha. Tudo tem que ser simetricamente desenhado, de modo que em determinados contextos até tipo de cabelo e tipo de penteado eles são discriminados como sendo os mais favoráveis ou não, né? Portanto, o estabelecimento dessa ditadura, ela vai sendo orquestrada de uma maneira muito insidiosa, porque ela não é diretamente imposta, pelo menos no ato da sua formação. Ela é veiculada como uma propaganda que visa chamar atenção para determinados produtos. Só que essa propaganda, ela se vale de um determinado perfil, da construção de uma determinada aparência. No geral, são pessoas de cor branca, com cabelos lisos, com corpos bem magrinhos. Hoje em dia, você já vê um esforço maior
e uma tentativa, né, até das empresas em geral, um tanto quanto premidas pelo politicamente correto, e não, obviamente que não por uma questão humanitária, mas hoje mais pressionados por aquilo em que eles ganham ponto com o seu público, em se adequar a determinados posicionamentos que passem uma mensagem de empatia e solidariedade. Então, em outras palavras, visando não perder mercado, hoje em dia você já consegue enxergar com mais facilidade muitas empresas criando comerciais, se utilizando de personagens e de atores mais diversificados. Mas você pega 10, 15 anos atrás, o que não é muito tempo, face à nossa própria geração aqui presente, você já tinha um panorama totalmente diferente. Frequentemente, quem aparecia nas fotos, quem era exibido para propaganda, quem era selecionado para veicular mensagens às grandes massas, tinham praticamente perfis parecidíssimos. E isso, inconscientemente, vai dando conta de construir predileções e preferências de uma maneira tão sutil nas pessoas que, se perguntadas em relação à sua concepção de beleza, a maioria delas, estranha e coincidentemente, vai descrever parâmetros e critérios extremamente parecidos uns com os outros. Extremamente parecidos, né? E você vai encontrar grandes grupos onde seio grande é o que vale, seio durinho é o que vale, bumbum durinho é o que vale. Isso porque também, dentro da ditadura da beleza, uma das arbitrariedades impostas até por aquilo que é vendido em nome da eficiência dos produtos químicos e que vão sendo desenvolvidos em laboratórios para conseguir manter uma conjuntura facial e epidérmica dentro dos padrões, né, de exigência do coletivo. Então, nessa direção, a juventude tem sido, o aspecto jovial do corpo tem sido consagrado como um outro ideal. De modo que quanto mais traços da idade você começa a demonstrar, mais constrangimento isso vai gerando, sobretudo se você é uma pessoa de grande visibilidade, porque há uma exigência, né, por vezes tácita, por vezes extremamente frontal e objetiva, entendeu? E que causa uma inevitável sensação de inadequamento da pessoa portadora de um corpo que possui características que não se adequam no coletivo, né? Nessas exigências do coletivo. Você pode também ver como que isso começa cedo na gente, olhando para a infância e para a adolescência de hoje em dia e até para da nossa própria. Né? Quantos apelidos não se tinham, né, para pessoas mais gordinhas, para pessoas excessivamente magrinhas, para pessoas com a altura um pouco acima da média, com pessoas com a altura muito abaixo da média. A grande verdade é que tudo aquilo que destoa de uma média estabelecida e esperada era rotulada e, de uma certa forma, criava-se um ponto de fragilidade que solapava, minava a propriedade moral daquela pessoa diante do grupo.
E isso criavam-se com isso mobilizações grupais, às vezes tão hostis na direção daquele indivíduo, que quando isso ocorre na infância e na adolescência, onde a nossa consciência ainda está muito imatura, ainda não ganhou ali as devidas raízes e aprofundamentos que só a experiência de vida nos traz, elas acabavam ficando fragilizadas e desenvolvendo complexos de inferioridade e de rejeição. Sem falar também no empoderamento que o corpo, meramente pela sua aparência, acabava fornecendo para as pessoas mais toscas que se possa imaginar. Né? Você lembra da infância e da adolescência? Né? Geralmente, as pessoas mais bonitas, porque a coisa... as pessoas mais bonitas eram, em geral, as mais nonsense. Por vezes eram aquelas pessoas que você não teria a menor vontade de se relacionar, mas como de uma certa forma, naturalmente, ela acabou despontando para traços e fisionomias físicas que se adequavam à exigência coletiva e a partir disso passou a ser admirada e enaltecida no grupo, ela então passa a ganhar uma vantagem moral de ousadia na interação com o grupo, mesmo que ela não carregue conteúdo nenhum. Você pode ver isso de uma certa forma refletido hoje em dia, por exemplo, no TikTok. No TikTok você vê videozinhos de dança, de pessoas que carregam o estereotipo do padrão de beleza vigente na nossa cultura, carregando uma horda de seguidores e de likes e de curtidas e, portanto, né, da vivência das experiências de empoderamento conforme as considerações do que seja sucesso e crescimento na nossa sociedade, mas não por conta das graduações, dos currículos, da experiência de vida e de uma série de coisas que tenham levado elas a formar e a forjar em si uma história inspiradora de vida, mas não, porque isso tudo acontece ao redor dela por causa de dancinhas, por causa de sensualidade, por causa do modo como o corpo delas comunica e dialoga de maneira favorável com os ditames da ditadura da aparência e da beleza. Ora, nessa direção, quanto mais a gente vive numa sociedade onde até a tecnologia acaba favorecendo, né, acaba favorecendo o destaque e o empoderamento de pessoas totalmente sem conteúdo, mas tão somente por causa da sua beleza, isso disseminado no meio das massas começa então a produzir uma linguagem que na verdade não é comunicada de maneira explícita, mas é inevitavelmente assimilada pelo modo como a gente se relaciona com a coisa. De modo que hoje nós chamamos de influencers, de pessoas que comunicam influência, tão somente aquelas que possuem um corpo pareado com os padrões da ditadura da beleza. E é isso que acaba, então, criando referências e, por conseguinte, criando parâmetros acerca daquilo que é definido como belo e como feio, né? E aqui é que entra uma questão que a gente precisa pensar.
Com todos esses elementos definidos pelo coletivo, no modo como se constrói a concepção de belo e de feio, vamos falar agora da subjetividade na sua formação, na direção de formar uma coesão madura, de modo que o sujeito possa então se sentir motivado e animado a encarar os desafios da vida. Ora, muito da construção dessa coesão e dessa propriedade egóica, ela passa inevitavelmente, né? Ela passa inevitavelmente pela necessidade da afirmação que vem do olhar do outro. Daí por isso, por exemplo, a teoria de espelho, criada por Jacques Lacan, numa tentativa de explicar o modo como a subjetividade da criança, desde o seu nascimento, né, até a fase adulta, ela vai saindo, né, de uma conjuntura perversa, polimorfa, ou seja, sem muita designação e delimitação, para aos poucos ir ganhando uma identidade e a formação de uma conjuntura egóica. E esse processo de transformação passa por aquilo que Lacan chamava de fase do espelho, ou seja, onde eu vou construindo a minha concepção de eu a partir daquilo que eu observo no outro. Pai e mãe possuem função fundamental na formação dessa constituição egóica. Mas definitivamente, sobretudo nesse mundo em que nós estamos vivendo de maneira muito próxima uns com os outros, e a tecnologia favorecendo ainda mais um ingresso cada vez mais volumoso e maciço de informações e conteúdos para a subjetividade das crianças, então o sujeito ele vai dispondo de inúmeras outras referências. E essas referências, elas vão sutilmente criando as preferências, as predileções e por conseguinte, as concepções de beleza, de feiura, de aparência, de estética que vai sendo formada. Ora, com esse critério formado, esse jogo da necessidade de afirmação para construir a sua própria coesão acaba incidindo no corpo como sendo a via aparentemente mais rápida do sujeito adquirir reforço positivo e afirmação com relação à sua própria qualidade, né? Sobretudo naqueles ambientes onde você não se tem muitos recursos. Porque se, por exemplo, a pessoa dispõe de um bom recurso financeiro, pode ser que ele consiga essas compensações de visibilidade e de respeito a partir das posses que ele tem. Mas acaba que a aparência, no modo hoje como nós temos tantos meios de produzir visibilidade para as pessoas, a aparência acaba sendo um dos principais caminhos onde as pessoas se debruçam para buscar autoafirmação, não só na família, mas no grupo em geral onde elas estão inseridas. E aí, dependendo dos complexos que essa pessoa forme no curso da sua vida, seja por embates e conflitos vivenciados na dinâmica familiar, na interação com amigos, enfim, essas produções de natureza traumática na nossa subjetividade pode levar a pessoa a lidar com o corpo de uma maneira tão obsessiva como se por ele ela fosse adquirir a devida compensação relativa aos déficits que ficaram a desejar
em situações mal resolvidas e traumatizantes do passado. E é nesse ponto aqui que eu quero também trazer uma outra questão. Conforme eu estou conversando aqui com vocês, vão se abrindo tantas ruas para a gente entrar, mas se eu entrar em todas elas, a gente vai perder o fio da meada. Porque pelo menos nessa nossa conversa de hoje, inclusive eu estou vendo aqui que a minha amiga Ana Barcelos, ela está trazendo muitas contribuições. Eu super agradeço e eu já vou ler aqui, Ana, já, para a gente começar a interagir, e estimulo a você também a colocar sua dúvida, seu comentário aqui, que já eu vou estar lendo, porque eu quero só comentar esse ponto. Estávamos aqui falando no início acerca do como se forma o ideal de beleza, como que isso subjetivamente, de modo que a gente nem perceba, começa a formar no nosso próprio olhar a concepção daquilo que a gente espontaneamente diz que gosta e acha bonito e que não gosta e acha feio. Só que agora eu quero ir além. Acaba que numa conjuntura social coletiva que hiperfavorece a aparência como sendo uma credencial que empodera o sujeito no meio onde ele está inserido, é pela via da aparência que inconscientemente a subjetividade das pessoas e os mecanismos de defesa psicológico de muitas pessoas acaba seguindo na direção de buscar a resolução de conflitos e complexos e traumas psicológicos que foram gerados em outras direções. Portanto, a gente vai observar uma preocupação obcecada com a aparência do corpo, mas você pode entender e ter certeza, sobretudo nos casos que eu já lidei, que a grande questão dessa pessoa não é o corpo, pelo incrível que pareça. Eu já lidei com pessoas extremamente obcecadas por detalhes e por preciosismos em relação à aparência e os contornos do próprio corpo, ao ponto de chocar o marido. E o marido, ele me dizia: Felipe, eu já não tenho o que dizer. Eu, marido dela, digo para ela: fulana, tá bonita, eu gosto de você assim. Mas Felipe, para ela não é suficiente, ela é acometida por uma angústia, por uma pressão, de uma tal maneira que ela quase aparenta entrar em depressão enquanto ela não corrigir aquele pequeno detalhe que inclusive causa estranheza no próprio cirurgião plástico. Diga-se de passagem, eu mesmo, enquanto profissional da psicologia, já recebi umas 2 ou 3 pacientes encaminhadas por cirurgião plástico, que no início, obviamente, tentaram trabalhar em cima daquilo que lhes era solicitado, mas depois, ao perceberem o modo meticuloso e detalhista em que eles eram solicitados a corrigir detalhes que por vezes nem eles mesmos conseguiam ver e entender o que a paciente estava pedindo, então logo lhes sobrevinha a estranheza de que eles já não estavam lidando com o âmbito racional da pessoa, mas de que tinha algo a mais em curso ali. E sempre que eu parei para ver e investigar os imbróglios psicológicos de pessoas com esse tipo de comportamento, a última coisa que se encontrava ali como questão era o corpo. O corpo era apenas a tela de projeção que foi eleita pelo inconsciente para extravasar traumas e questões de naturezas outras,
e que estavam caminhando de maneira não resolvida e não tratada dentro do sujeito. Nesse caso em específico, que eu citei como exemplo, relativo a esse marido que falava para mim que já não sabia o que fazer, porque tentava convencer e demonstrar de todas as formas que para ele estava agradável, de que ela estava bonita, e sinceramente até eu havia e não tinha o que acrescentar. De fato ela já tinha até conseguido conformar o seu corpo dentro dos critérios, dos ditames daquilo que é considerado beleza hoje, mas ainda assim ela insistia em ver detalhes, ela insistia em ficar profundamente aflita e incomodada com determinadas questões e que denunciavam que o problema definitivamente não era aquele detalhe ou aquela questão no corpo, mas por ali se extravasavam problemas outros. Na verdade, quando nós paramos para investigar, eu percebi uma mulher que teve uma infância muito sofrida, marcada por abusos de diversas naturezas, e que por conseguinte acabou levando ela a entrar num relacionamento com uma pessoa muito boa, que nunca a fez mal, mas que ela não conseguiu amar essa pessoa do modo como uma relação afetiva e conjugal a demanda que assim seja, para que os envolvidos vivam de forma plena. Em outras palavras, ela tinha esse marido muito mais como um amigo. Todavia, como esse marido concedeu a ela tudo o que ela nunca teve na infância e na adolescência, e eu estou aqui até de uma certa forma falando de bens materiais, mas não apenas isso, porque ele também deu a ela respeito e consideração, ela então decidiu instintivamente reprimir as exigências da sua feminilidade na busca de uma troca afetiva real, e pela gratidão que ela tinha a esse marido, ela então passa a reprimir a sua exigência afetiva para permanecer num casamento onde o marido dela era um amigo para ela, mas não um homem dela. Isso do ponto de vista mamífero feminino. E essa repressão, levando anos a fio, acabou criando nela um quadro obsessivo com o corpo, onde, por um lado, ela não se separava e ela se trancava de todas as formas para poder admitir essa possibilidade da separação como uma alternativa para que ela tivesse a chance de viver uma vida afetiva mais plena. Mas, por outro lado, esse afeto, essa demanda afetiva por realização reprimida de modo inadequado dentro dela, causa nela, então, uma obsessão na direção do próprio corpo, onde ela ficava transitando entre depressão e obsessão pelo corpo. Quando ela não estava deprimida, ela estava obcecada pela estética do corpo. Quando ela não estava obcecada pela estética do corpo, ela estava deprimida, e isso formou um ciclo infernal, triste, porque ela não se permitia olhar de frente aquilo que ela precisava elaborar, entender e decidir, para que então ela pudesse se libertar desse comportamento anômalo dos seus sentimentos. Com isso, meus amigos, eu estou aqui apenas dando uma ilustração
referente a como determinadas obsessões com detalhes do corpo, né? Elas, isso quando se trata de obsessão, em relação ao corpo, frequentemente não tem, ou praticamente a totalidade das vezes, não tem a ver necessariamente com o corpo. Sobretudo naqueles casos que, mesmo com os melhores argumentos, você tente dissuadir a pessoa relativo à necessidade que ela estabelece para ela mesma de ficar corrigindo e recalchutando partes do seu corpo, quando nada consegue dissuadir e convencer a pessoa disso, é porque tem uma força obsessiva em curso, e essa força obsessiva, ela está camuflando uma pendência psicológica não resolvida dentro da pessoa. Se eu for citar um segundo exemplo aqui, eu já vi uma obsessão pelo corpo funcionar como resposta à culpa. A culpa. A pessoa, ela vivia num estado de transgressão com relação ao seu próprio princípio de consciência. Ela se sentia mal por aquilo que ela fazia, mas ela não conseguia interromper aquele tipo de comportamento, e foi levando isso por anos a fio, de modo que o contexto onde ela estava inserida, por conseguinte, propiciava a ela tantas vantagens e tantas bondades, que acabava que a bondade que ela recebia ajudava a reforçar e a aprofundar ainda mais a intensificação do sentimento de culpa pelo modo como ela se consumia. Mas como, por inúmeras razões, ela não conseguia se desvencilhar daquela transgressão, essa culpa, então, começa a ser reprimida para o inconsciente, mas aquilo que vai para o inconsciente não some da gente. Pelo contrário, começa a atuar pela gente, através do nosso comportamento e das nossas atitudes, sem que a gente perceba. E no caso dela, como que a culpa passou a atuar lá do inconsciente? Pela via de impulsos obsessivos, de reparos e remendos e ajustes no próprio corpo. Essa daí foi uma que me foi encaminhada por um médico cirurgião plástico, né, que, percebendo nela uma medida de exigência que até ele estava com dificuldade para entender e para atender a expectativa dela, ele encaminhou, e foi aí que nós fomos trabalhando. E na medida em que se passou o tempo, e nesse caso essa pessoa se abriu para trabalhar até a revelia, meio que a revelia em função do modo como as coisas aconteceram, naquilo em que tudo veio à tona e ela foi curada pela luz da verdade e resgatada daquele panorama de viver em estado de transgressão para com a sua própria consciência, a culpa, então, ela começa a ser desmantelada e em associação, em paralelo a isso, consequentemente, a obsessão pelo corpo começa a diminuir. Portanto, nós vamos frequentemente observar que, se do lado de fora nós temos uma ditadura da aparência que estabelece parâmetros uniformizantes acerca do que supostamente seja o belo e do que supostamente seja o feio, dependendo do modo como as pessoas lidam com a sua própria subjetividade, esses parâmetros eles podem exercer
muita ou pouca influência no panorama de vida das pessoas, né? Mas agora eu quero parar para ler um pouco aqui, agora que eu já comentei esse detalhe, eu quero parar para ler um pouco aqui algumas contribuições que foram feitas. Eu vou começar aqui pelas primeiras falas aqui a princípio da minha amiga Ana Barcelos, que ela colocou o seguinte: acredito que quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos desses padrões de belezas, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade. Meu autocuidado está dentro do que a natureza me permite e no meu possível. Ana, maravilhosa essa sua colocação. Mas você me permite um adendo aqui na sua colocação? Você colocou da seguinte maneira: acredito que quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos desses padrões de beleza. Eu iria um pouco além, Ana. Eu diria para você, sim, que quanto mais nos conhecemos, ok. Mas entra aí também quanto mais nos aceitamos. Esses padrões de beleza, conforme muito bem colocado aqui por você, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade, eles serão sempre uma oferta de aparência e, portanto, de vir a ser para todo aquele que esteja em estado de desarmonia consigo mesmo. Esse estado de desarmonia consigo mesmo, ele pode ter uma informação endógena, ou seja, intrínseca ao seu próprio sistema psíquico, porque a pessoa ela pode vir com esse déficit, pautado por vezes por um medo, por uma insegurança. Essa falta de harmonia, ela também pode ser criada ou fomentada pelos olhares daqueles representantes psíquicos, personificados geralmente pelas pessoas do pai, da mãe, dos avós, ou daqueles que cumprem a função de tal na vida do infante. E essas pessoas, elas podem ter criado ou fomentado a sua própria desarmonia em não receber a sustentação e o feedback adequado desses olhares sobre ela, criando então uma não aceitação de si pelo modo como ela se via refletido no olhar desses personagens. Portanto, poderíamos aqui citar inúmeros meios e possibilidades de se promover e de se forjar dentro de si uma não aceitação de quem se é. Isso, de repente, pode ser formado a partir, por exemplo, de uma vergonha pública que você tenha passado no meio de um determinado grupo, onde por uma característica que você carrega ou por uma coisa que você fez, você acabou sendo tão evidenciado naquele traço que foi discriminado e desfavorecido, que aquilo gera um gatilho traumático que acaba favorecendo e fomentando na pessoa uma desarmonia na relação com ela mesma. Ou seja, em outras palavras, aquilo que também poderíamos denominar de uma fragilidade egóica. Portanto, minha amiga Ana, eu creio que quanto mais nos conhecemos, em paralelo com o fato de nos aceitarmos, sim, nós conseguimos nos libertar desses padrões de beleza, muitas vezes inalcançáveis, exigidos pela sociedade. Aí você acrescenta: meu autocuidado está dentro do que a natureza me permite e no meu possível. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso porque, sobretudo, indicativo de uma harmonização de você consigo mesmo. Inclusive, a ponte para a factibilidade dessa harmonização, eu costumo muito recomendar o exercício de uma espiritualidade saudável. Isso porque nem sempre a gente vai conseguir, do feedback do olhar do outro, o retorno relativo ao modo como nós gostaríamos de ser vistos. Principalmente vindo de determinadas figurinhas tarimbadas, por exemplo, do nosso círculo familiar ou do nosso ambiente de convivência. Eu fico vendo pessoas criar condicionantes relativo à sua autoestima apenas se ela receber uma afirmação e reconhecimento do pai, da mãe, ou às vezes até do marido. Aí você para ver a saúde psicológica dessas pessoas e você constata que são pessoas adoecidas e completamente incapazes de verem bem nelas mesmas o que dirá no outro. Então, criando esse vínculo de dependência, de condicionar a minha autoestima ao feedback que eu recebo do outro, muito embora esse seja um mecanismo psicológico até natural, viver baseado apenas nele é a receita, na melhor das hipóteses, para profundas oscilações da sua autoestima, para profundas instabilidades da sua autoestima. Portanto, uma autoestima mais estável, ela tem a ver com uma harmonização do sujeito com ele mesmo, e se ele se permitir viver essa harmonização pela fé, a partir da credulidade de receber uma afirmação que vem do alto e que o ama do modo como ele é, de modo a ele não precisar ser nada além daquilo que Deus sabe que ele é, e treinando as suas próprias emoções e sentimentos para se conformarem na direção dessa certeza, então, pela fé, ele estará viabilizando uma harmonização dele com ele mesmo. E aí sim, quanto mais ele se conhecer e se aceitar, porque não há nada que nós encontremos em nós que já não tenha sido alvo de um amor superior, isso então favorecerá a nossa harmonização. E é essa harmonização de mim para comigo mesmo que vai me libertando das prerrogativas, né, e dos padrões de beleza e de estética e de aparência fornecidos pela cultura e que já não funcionarão para mim como parâmetros. Serão apenas dados coletivos, constatáveis, mas que já não moverão em mim necessidades, né? Necessidades. E aí a minha amiga Ana coloca o seguinte mais embaixo: boa alimentação, exercícios, sol são coisas possíveis para a grande maioria que busca ter saúde e equilíbrio com tudo. Ok? Acho interessante, Ana, essa sua colocação, porque muito embora estejamos aqui buscando relativizar a ditadura da aparência, isso não exime uma saudável responsabilidade e consciência com relação ao cuidado do nosso corpo. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ninguém vai provar que vive de maneira liberta da ditadura da aparência imposta pela cultura, buscando viver e andar, querendo agredir a percepção e a visibilidade das pessoas
com uma aparência chocante e escrachadamente contraditória àquilo que é imposto pela cultura. Porque quem vive dessa forma ainda está interagindo com a ditadura da aparência. Ainda está. Porque ela quer, de uma certa forma, transgredir e chocar como forma de se vingar pelo empoderamento que a ditadura da aparência possui na uniformização dos comportamentos. Agora, se libertar da ditadura da aparência, ela nos coloca não só na direção de não ver tais padrões como uma medida de exigência para si, como também não nos coloca na rota do ressentimento, buscando com os nossos comportamentos querer chocar os sentidos dos outros, vivendo de uma maneira exageradamente contraditória ao que os padrões da ditadura da aparência impõem. Portanto, o que se recomenda é uma vida de equilíbrio. E a vida de equilíbrio será sempre a resposta de quem se harmonizou consigo mesmo. Porque uma vez harmonizado consigo mesmo, você tem a liberdade para viver de modo saudável, com equilíbrio. Vivendo de maneira harmonizada com os contornos que o seu corpo naturalmente produz. E puxa, como nós estamos precisando de representatividade, de pessoas que carreguem contornos naturais e possam ofertar, ofertar visibilidade pública e coletiva para a sua maneira natural de ser, sem que isso seja um protesto de radicalismo no sentido contrário, mas que seja vivido de maneira equilibrada. E aí a minha amiga Ana coloca: acredito que com as redes sociais isso ficou muito pior. Onde aparentar bonito, magro, feliz e rico é o que mais importa. Que Jesus nos liberte de tudo isso e a gente procure saúde no equilíbrio. Minha amiga, de fato, as redes sociais, com o seu apelo pela aparência e a multiplicação extraordinária dos exibicionismos, onde pessoas, via fotografia e vídeos, estão sempre apelando para a aparência, em obediência à ditadura da aparência, como forma de cativar seguidores, de angariar likes, tudo isso inserido de uma forma tão viva e presente no nosso cotidiano, não deixa de produzir uma linguagem de estimulação, consciente e inconsciente na formação da nossa concepção de belo, de normal, de bonito, de adequado, de inadequado. Portanto, isso lança, inclusive, mais um desafio na direção dessa harmonização, porque qualquer tipo de conflito e divergência que o sujeito carregue consigo mesmo pode acabar se deparando com esses critérios e esses padrões estabelecidos como um meio de extravasamento de energia, e daí o surgimento de muitas obsessões, conforme eu estava descrevendo e até dei alguns exemplos agora anteriormente. Sim, minha amiga, o que eu mais desejo é que, sobretudo, nesse mundo tão assoberbado de estímulos do lado de fora, buscando, atraindo e prendendo a nossa atenção, com tantas distrações e estimulações, que nós estamos perdendo cada vez mais uma saudável introspecção, meditação, reflexão e, por conseguinte, por que não, de uma espiritualidade saudável.
Portanto, vivendo com a atenção e com a nossa percepção cada vez mais unilateralmente para o lado de fora, o nosso mundo interior acaba sendo regido pelas influências predominantes no meio ao qual a gente debruça a nossa atenção. E assim sendo, às vezes até sem que a gente perceba, a gente já está acometido por tristezas, exigências e aflições que não possuem o menor sentido e o menor valor em relação ao sentido maior da vida, e que acaba então produzindo na gente queixas, reclamações, inconformações que na verdade não possuem nenhum valor essencial à vida. Portanto, eu creio que todas essas tecnologias que nos rodeiam, elas precisam ser utilizadas na medida em que sejam úteis, mas com a frequência e a intensidade em que passem a substituir uma saudável atenção para o nosso mundo interior, para a reflexão, para a harmonização interna e para o cultivo de uma espiritualidade saudável, então essas tecnologias passam a ser tóxicas, ainda que elas nos façam nos sentirmos bem. E é isso que a gente precisa atentar.